Queridos amigos, queridas amigas, novamente estamos aqui nos reunindo para mais um trabalho de reflexões internas, nessa busca constante do autodescobrimento. Espero que vocês estejam bem. Espero que seja mais uma noite de reflexões profundas que possam nos tocar, que possam fazer diferença no nosso cotidiano. Todo investimento que a gente faz, nós estamos sempre buscando um resultado, não é isso? Então, quando se trata das questões de investimento moral, os resultados vão chegando à medida que a gente começa a aplicar o que se aprende. Não há nenhum movimento externo que venha a acontecer mostrando um resultado. O resultado é a gente mesmo que vai fazer com que ele aconteça, aplicando o que a gente estuda, o que a gente aprende, o que a gente entende de certo, de positivo em nossas vidas. Por isso que esse investimento ele só vai dar realmente resultados se nós começarmos a internalizar. É um movimento que a gente às vezes esquece de fazer. Não é só ouvir, não é? Não é só assistir, é sobretudo refletir. Se eu quero que um conhecimento se torne em mim uma realidade interna, se fixe, se torne uma convicção, eu preciso refletir sobre aquilo que li ou sobre aquilo que assisti ou ouvi. Eu preciso refletir. Do contrário, esse conhecimento não é burilado. Então ele tende a desaparecer. Quando o buscarmos, nós não vamos encontrá-lo. Então esse processo vai se dando dessa forma. Quando nós vamos refletindo sobre o que estudamos. Senão, nós podemos ser pessoas que vamos saber muito de alguma coisa, mas sem se implicar em fazer com que ela se torne uma vivência. Então, hoje nós vamos fazer a prece, agora na abertura, e vamos discutir sobre submissão afetiva. Vamos lá? Pedir a Deus que nos envolva nesta hora, nos auxiliando com a presença de Jesus e dos bons espíritos, que estão sempre trabalhando em favor do progresso da humanidade inteira, encarnados e desencarnados. Senhor, queremos fazer parte deste grupo de espíritos que quer estar aqui na regeneração, que quer provar experiências felizes, sem dores, sem sofrimentos, no futuro. Queremos, Senhor, desatar esses nós da sombra e caminhar mais livres, mais leves, encontrando cada dia mais um pouco de felicidade. E na soma dos dias, nos sentirmos plenos. Evocamos o nosso anjo da guarda para que esteja conosco nesta hora de reflexão. Cada um, Senhor, fará deste momento o que bem quiser. Então, nos ajude a optar pelo melhor caminho, que é absorver a mensagem, refletir sobre ela e ensaiar os primeiros passos aplicando-a no cotidiano. Para chegar um dia que todos esses comportamentos que o Senhor nos propôs sejam comportamentos comuns e naturais na nossa vida. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, submissão afetiva. De onde Arius tirou um negócio desse?
É claro que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não é? A palavra submissão já deixa tudo muito claro. Eu só linkei ela com a afetiva, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Mas primeiro, antes de falar diretamente da submissão afetiva, eu quero voltar a lembrar a vocês que muitas dessas posturas que nós temos hoje, elas foram construídas na infância. Há uma informação muito equivocada que surge, às vezes em forma de piada, ou às vezes em forma de uma informação que parece ser séria. Quando as pessoas dizem que as pessoas procuram os psicólogos, e já começa errado, né? Porque os psicólogos não fazem esse movimento que eu vou falar agora. Quem faz são os psicanalistas. A pessoa vai ao psicólogo e fica informada de que a culpa é do pai ou da mãe por você ser assim, ser assado e tal, e tal, e tal. A gente vai corrigir dizendo: isso não é uma prática da psicologia. Tratar das influências infantis na vida adulta. Isso é tarefa da psicanálise. E agora, corrigindo, a questão que a psicanálise apresenta não é dizendo quem é culpado. O que a psicanálise apresenta é que cada indivíduo, na sua infância, lê a sua educação, a sua relação com o pai e mãe de uma maneira. Absorve o que quer, como consegue. E a depender do que ele leu, do que a criança leu, do que a criança viu, do que a criança absorveu e significou, aquilo se lhe aloja na vida interna, no inconsciente. Daí nós vamos ver duas crianças, irmãs, vivendo no mesmo lar, com conflitos às vezes diferentes. Ou uma sem aqueles dramas e a outra completamente implicada com a sua infância. Isso quando elas crescem. Dois adultos irmãos que um não traz esses conflitos, o outro traz, mas tiveram a mesma educação. Pois é, está se falando da visão de cada um, de como a criança absorveu aquilo. Lá no Livro dos Espíritos, os mensageiros dizem que na fase infantil, o espírito está tão somente na condição de absorção das coisas. A criança não tem desenvolvimento cognitivo, intelectual, emocional, para fazer a leitura correta, para descartar aquilo que não lhe é bom. Ele simplesmente absorve. Alguns são impactados através da leitura que a criança pode ter, aquilo pode lhe impactar. Aquilo lhe pode ser uma questão que ele passa a carregar. Outras não. Então, todas as vezes que vocês ouvirem esse discurso de que a psicanálise, tá? Porque a psicologia não faz isso, que a psicanálise, ou que Freud dizia que a culpa é da mãe ou do pai, é porque não estudou para falar, tá bom? Então você já corrige. Que a nossa vida torna-se da maneira como a gente a viu, a interpretou e a assimilou. E é por isso, por conta disso que eu estou falando, que eu vou falar da infância nesse momento, onde, a depender de como a relação dos pais com os filhos se deu, esta criança pode absorver algumas questões. Vou dar um exemplo. Pais superprotetores. Nós conhecemos vários, não é? Os pais têm uma insegurança, têm medo das coisas acontecerem com o filho ou com a filha, várias preocupações, a fragilidade, né? As inseguranças da maternidade ou da paternidade, enfim. Alguns pais elegem essa superproteção, acreditando muitas vezes estar dando um suporte,
para os seus filhos. É claro que nada se perde quando se busca fazer as coisas por amor. Mas às vezes os pais não percebem que a criança precisa em algum momento ter uma certa liberdade para enfrentar pequenos desafios. Mas se é uma relação muito protetora, a criança pode se ver em um lugar completamente guardada, completamente protegida. Nada de mal vai lhe acontecer. E qualquer problema, ela chama o pai, ela chama a mãe, ou chama quem a cuida. Porque aí a psicologia vai dizer que vai depender de quem cuida dessa criança, que ela vai eleger um lugar de pai, um lugar de mãe. Não é? Mas a criança pode, nessa superproteção, tornar-se dependente daquele apoio que não lhe falta. Desafios simples da vida infantil, muitas vezes os pais evitam por precaução, mas não deixam que essas crianças experimentem alguns desafios que não serão perigosos, ou mesmo que possa correr um certo risco. Tem o pai e tem a mãe ali por perto, mas deixando-a seguir um pouco livre, até para exercitar esta criança com o seu livre-arbítrio, ou para avaliar qual o comportamento que essa criança teria diante daquela demanda, e assim poder avaliar de que forma ela está vendo a vida, de que forma ela está interpretando os acontecimentos. Então os pais ficam perto e deixam a criança manejar. E aos poucos vai dando uma certa liberdade para que ela desenvolva a sua autonomia. Isso tudo com bastante cuidado, regrando, porque cada família é uma família. Mas basicamente o que se pede nesse processo de educação da criança é que ela seja também, que seja dada a essa criança espaços para que ela se desenvolva. Existem alguns probleminhas que surgem na infância, existem algumas questões que aparentemente para o adulto é uma tolice, mas para a criança é um enigma. É complexo aquilo. Mas é importante que os pais estimulem a criança a resolver aquela questão, ou pelo menos a tentar. Nunca negando o amparo, vai estar ali sempre perto, mas tenta ver como é que a criança resolve aquela questão. É um joguinho que ela está fazendo? É uma montagem que ela está fazendo e ela não está conseguindo, e aí ela pede à mãe para fazer? Bem, vamos lá, vamos ver se você consegue. Tenta ver esse. Então você pode, a mãe, o pai pode interagir com a criança sem roubar da criança a oportunidade de tentar, de errar, de acertar, né? De frustrar-se. É outro ponto. Há pais que, se não tomarem cuidado, eles não deixam que os filhos passem por frustrações, o que será inevitável no futuro, não é? Mas, enfim, o que nós estamos aqui dizendo é da atenção que devemos ter com as crianças, porque nós, enquanto crianças, nós absorvemos muitas coisas. Então, quando a gente chega no consultório, a gente vai dizer algo que aconteceu, porque a minha mãe fez isso, porque meu pai era assim, porque... Repara, a gente entende que o pai e a mãe são como são e deram o que puderam dar. Ah, mas foram péssimos pais. Eram o que eles podiam ofertar, infelizmente. Mas eram. Agora, o que se pensa em psicanálise, o que se busca em psicanálise, o impacto que aquilo teve no indivíduo que viveu. Não sai apontando para o pai e para a mãe. Há de saber no sujeito o que lhe é questão. Entende? Então a gente se sente muitas vezes marcado por comportamentos que a gente fica sem entender por que a gente trouxe aquilo. Uma insegurança, um excessivo ciúme, um medo, uma timidez. Então muitas vezes as raízes estão nesses comportamentos aí, nesses acontecimentos que a criança absorveu e foi criando uma estratégia, uma estrutura psicológica de viver.
E muitas vezes é em lares onde essas crianças receberam super proteção que pode desenvolver a submissão. E também lares onde o afeto era escasso. As crianças não só se contentam com brinquedos e nem com substitutos. Eles sabem quem é a mãe e quem é o pai. Eles sabem, eles precisam de contatos um pouco demorados, de atenção com as suas coisas. Eles precisam criar essa relação de afeto que não significa tão somente dar afeto, o beijo, o abraço, o aconchego, o dengo. Não, o afeto que se diz aqui é no sentido mais amplo da palavra, que consiste nisso também que eu disse, mas é de estar perto, de fazer parte de algo que às vezes a criança não conta com a mãe, nem conta com o pai, mas ela está ali. Repara que muitas vezes ela olha para o pai, olha para a mãe, estão ali, ótimo, ela volta para brincar, ela volta para fazer aquilo que para nós é uma coisa tola, mas para elas é uma construção de um universo. Então, se este afeto muitas vezes desaparece ou se torna pouco, vai surgindo uma falta. A criança vai construindo uma busca sem encontrar nada. E aí vai formando uma falta de. É nessa falta de que muitas vezes ela cresce. E essa falta lhe acompanha. E aí o que ela vai fazer? Ela vai em busca disto que está faltando. Só que ela não entende que é uma coisa que não é do agora. O que ela quer agora, na verdade, é o que ela queria naquela época. Então ela passa fazendo um deslocamento dessa busca e sai procurando o afeto. E essas experiências infantis ou superproteção ou carência de afeto pode levar o adulto ou o jovem, ele pode adentrar num lugar de submissão. Mas o que seria essa submissão? Ele vai ficar à mercê de um afeto que se deseja. À mercê de um afeto que deve ficar, que nunca deve sair. Então ele parte em busca de construções de afetos com total vontade ou com total disposição para fazer o possível para ter esse afeto ou ter essa proteção. E é assim que a pessoa começa a ter um relacionamento afetivo e ela vai aos poucos, não bem no início, mas muitas vezes aos poucos, ela vai se apagando. Ela vai se apagando e o outro começa a falar, a dizer, a ditar, a escolher. O desejo do outro começa a aparecer e o dela vai diminuindo. Começou o acordo inconsciente, lá de trás. Achei o que eu queria. Agora, para não perder o que um dia eu perdi, para ter o que um dia eu tive, eu agora, isso é um processo inconsciente, eu vou fazer uma negociação aqui. Eu vou ser uma pessoa, eu vou tornar-me uma pessoa importante para esta. Repara que essa é a construção do submisso. Ele vai se tornar alguém indispensável. E de que forma ele vai construir isso? Ele vai produzir todos os mimos. Ele estará sempre disponível para ajudar, para tirar da boca e dar para o outro. Não, depois eu, primeiro o outro. Vai suportar todo tipo de problema ou até de humilhação, contanto que o outro ali fique. Não vou engolir ofensas. Não, eu não vou falar nada. Eu não vou dizer nada, eu vou aceitar. Vou calar ali, porque se brigar,
Se tiver conflito, pode romper. E eu não vou conseguir lidar com o vazio que eu venho tentando tapar. Então, ela vai se adequando ao desejo do outro e vai se apagando. Vamos sair? Vamos. O submisso ou a submissa veste uma roupa. A roupa que gosta. Chega para parceiro ou a parceira e fala: Maria, que roupa feia. Não gostei dessa roupa. Ah, você não gostou? A pessoa vai lá e muda. Estou dando exemplos simples para chegar aos mais graves. Não é? Ah, eu acho que você deveria fazer isso no cabelo, cortar o cabelo assim. Então vamos cortar. Ah, eu acho que você tem que mudar essa maneira de... Vamos mudar. Então você vai, o submisso ele vai concordando e acordando com o desejo do outro. E o que é que vai acontecendo aí? Uma despersonalização. Vai perdendo a personalidade, ela deixa de aparecer e vai se desidentificando, vai perdendo a identidade. Não é? Então, já no porquê, a identidade ela vai sendo formada por um desejo que se define. Mas se o desejo é do outro, eu me defino a partir do desejo do outro. Eu decreto meu posicionamento, minhas ações a partir do desejo do outro. Então eu vou me abandonando na estrada. Não é? Vou abandonando, mas tem um ganho. Mas que ganho é esse? E aí chega a amiga, ou chegou a amiga e fala: pelo amor de Deus, por que você não sai dessa relação? Ali a pessoa busca alguma desculpa, ou busca uma justificativa, ou até diz: eu não consigo, já tentei, mas eu vou tomar essa decisão, e esse negócio nunca sai do lugar, não é? É porque existe um chamado gozo no inconsciente. Só que é um gozo mortífero, né? Porque enquanto eu gozo, eu morro. Porque eu estou... Que gozo é esse? É um gozo em que tem um outro ali. O outro está ali. Eu não estou só. Mas o que é que se paga para ter esse gozo de só ter alguém? Paga muita coisa. Preço muito alto. Mas na hora que vai decidir em deixar, em soltar, em correr o risco da relação rachar, vem o medo de entrar no vazio, na falta. Então, maneja. E aí quase não tem briga, porque quando o outro levanta a voz, eu baixo a minha. E há pessoas que mesmo nesse patamar acreditam ser felizes. Ela se engana, é claro, porque ninguém é feliz quando não atende o próprio desejo. Então, ela está em um lugar onde quem provavelmente está mais feliz é o outro, porque os seus desejos estão sendo realizados. E esse processo de submissão, ele chega a ser tão mórbido, né? Que a pessoa ela chega a criar um certo vitimismo. E sem perceber, ela se coloca numa situação mais complicada ainda. Quando ela diz: eu não sei, às vezes surge uma briga, ela diz: não, você não pode fazer isso comigo. Eu entreguei a minha vida a você. Eu faço tudo por você. Né? Eu não conseguiria viver sem você. Olha, se você me deixar, você não vai encontrar alguém melhor. Olha só. Por quê? Está relacionado ao indispensável. Entendeu? Porque a pessoa, quando se torna indispensável, é como se ela quisesse dizer assim: ó, eu vou ser o máximo. Porque quando ela pensar em me deixar, isso tudo aqui vai ser contabilizado e ela vai desistir do intento. É assim que o inconsciente age.
Eu não vou deixar o outro sentir falta de nada. E o que existir de carência, eu hei de tamponar, para que eu seja visto como alguém importante, como alguém indispensável, como alguém que vale a pena ter. Só negociações inconscientes. Então a pessoa começa, às vezes, ela cria um certo vitimismo, mas sempre no interesse de mostrar ao outro assim, que ela quer lembrar o outro quão importante ela é, né? Quando ela está se abandonando. E existe um ponto que se torna também grave, são as renúncias e os sacrifícios que ela faz. Ou seja, ela faz sacrifícios e renúncias, ou seja, ela deixa de ter coisas que a satisfaz, que a faz bem, para alegrar o outro. Nós conhecemos inúmeros casos. Eu quero lembrar a vocês que quando a gente toca em um assunto dessa ordem, nós estamos nos pautando também nesses mais de 25 anos atendendo pessoas, tanto na casa espírita como no consultório. A gente vai vendo os dramas e a dificuldade da pessoa se encontrar, porque ela se perdeu na submissão. Ou ela enfrenta essa falta e aprende a lidar com ela, ou ela vai ficar sempre em busca de alguém para equacionar essa questão, mesmo que seja no seu campo imaginário. Porque, na verdade, ninguém tapa vazio de ninguém. A gente aprende a lidar com. Não tapa. Pode até tapar, né? Quando a gente faz esse tipo de negociação com o outro. Ter alguém, né, para tamponar. Mas quando esse alguém sai, aí a gente lembra daquela música que Maísa cantava. Meu mundo caiu. Entende aí? O meu mundo caiu, que é? A criatura submissa, ela entra na base do outro e ali mora, acreditando que está fazendo o máximo para a relação prosperar. Ela abandona o seu universo e vai viver o universo do outro. E aí ela se dedica plenamente. E aí essa pessoa que é a base, repare aqui o formato das mãos. Esse aqui que é a base, um dia resolve sair. Ó, não dá mais, não gosto mais. E o que acontece? Olha o mundo de Maísa aí caindo, ó. Por que a pessoa sente assim, abriu um buraco? Abriu mesmo? Você foi se instalar no terreno do outro, no desejo do outro. Isso não significa que quando nós estamos centrados no nosso e cuidando de nós, que a saída do outro não vai nos fazer sofrer. Vai fazer sofrer, mas não nos levar a uma derrocada, como a gente vê muitas pessoas entrando ou no consultório ou no centro espírita desesperadas, enlouquecidas, que a gente certamente diz ali foi um parente que desencarnou. Não. Foi um afeto que a deixou ou que trocou-a por outra ou por outro. Tudo bem, dói, mas nós estamos vendo as pessoas caírem muito profundamente. E isso é porque não estamos ainda sabendo lidar com a vida afetiva. Por isso precisamos de evolução moral. Lembra lá, eu estou voltando às lives para ter resistência moral. Para enfrentar os desafios da vida. A gente vai sofrer, mas não vai cair. A gente vai chorar, mas não vai entrar em desespero ou em depressão. A gente vai sentir saudade, falta, mas nós não vamos mergulhar em uma falta de sentido de viver, como a gente tem visto muitas pessoas assim. É um luto também, mas é superável. Então, quem está nesta zona, está numa zona muito perigosa, porque precisa o tempo todo alimentar a relação. Olha o que eu estou dizendo. Precisa o tempo todo alimentar a relação, porque o outro está no lugar de ser servido. Porque o submisso o coloca nesse lugar e o outro goza aí. Se sente bem aí. Mas é um engano quando o submisso acha que assim está agradando. Não. Quanto mais
a pessoa se torna disponível ou querendo ser indispensável, quanto mais ela serve, ela não está instigando no outro a vontade ou o desejo de também conquistá-la, porque ela já está. Então, o outro, por sua vez, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, manipula. Maneja do seu jeito. Faz o que bem quer porque sabe que aquele objeto de desejo está ali, garantido. Pode bater, pode fazer o que for. E a pessoa suporta, dá um jeito e entende e põe 1000 desculpas ou diz que o outro não, o outro perdeu, faz um monte de movimento para não perder o afeto. Mas já se perdeu. Já se despersonalizou, já se desvalorizou e cria uma ideia falsa, uma fantasia de que é feliz. Não é. Partindo primeiro do princípio de que é dependente. E nenhuma dependência, de Joana de Ângeles, favorece uma felicidade plena. Da menor a maior, diz a benfeitora. Então, nós ainda não somos livres, somos dependentes de muitas coisas e por isso estamos presos. E o indivíduo preso não é feliz. Ele aspira uma felicidade à medida que vai se amando, se cuidando, se valorizando e sustentando um lugar onde ele é capaz de dizer antes só do que mal acompanhado. Na regra, aí eu prefiro ficar só do que ficar com essa pessoa que me tolhe, que me limita, que me subjuga, que me humilha, que desconsidera os meus gostos, os meus desejos, que me trata muitas vezes de forma indiferente, que abusa da minha disponibilidade, de uma pessoa que nunca se coloca em meu lugar. Então, desses eu dispenso. Fiquemos sós conosco e há muito por se encontrar em nós. Do contrário, os grandes espíritos não viveriam sós, porque eles existem. Eles sobrevivem com alto amor. Mas isso é lá na frente, não é? Quando a gente chegar nesse patamar. Mas eu só falo deles para provar que ninguém precisa de ninguém para ser feliz. Na nossa imaturidade, a gente acha que sim. E ainda é importante, não é? Não damos conta de dar um passo. Mas esses mártires só surgiram para dizer isso. Olha, para onde o amor vai levar vocês um dia. Há uma liberdade total. Eu estarei com todos. Amarei a todos. Sem ser dependente de ninguém. Sem precisar de ninguém para construir ou para manter a minha felicidade interior. Veja que beleza, quando nós chegarmos lá. Mas o mundo não caminha assim. As nossas buscas estão pautadas nesse ter, nesse ser, nesse afeto. Eu preciso ter alguém. Eu não posso viver sozinho. Ainda tem esse desespero, ainda tem essa falta, ainda tem essa busca, ainda tem essa carência. É natural, é da criatura humana, não é? Mas nós estamos precisando evoluir. No caso, o Espiritismo chegou para nos ajudar também, além das outras religiões também, que chegaram ajudando as massas. Mas nós optamos em seguir a doutrina espírita. Bem, o Espiritismo já nos mostra a liberdade que precisamos alcançar e que Deus não nos permite reencarnar para ficarmos atrelados a outrem, como plantas parasitas, sugando da seiva desta outra para sobreviver? Deus não nos colocou aí. Então, de alguma forma, vamos enfrentar momentos em que seremos desligados dessas árvores. Vai doer muito, mas é preciso. Porque o indivíduo precisa soerguer-se por si mesmo.
Deus não construiu almas gêmeas, uma preparada para a outra. Deus não nos criou para que precisássemos do outro para nos mantermos de pé no sentido intelecto-moral. Não. Estas fases seriam as primeiras. São essas que nós estamos enfrentando, não é? Essas são as primeiras. Nós ficaremos muito presos aos outros, à matéria, ao querer, ao sexo, a tudo, de forma muito carnal. Tá. Mas só saibam que não é aí que tem que ficar. Se você puder, na sua reencarnação, começar a trabalhar o desapego, o desprendimento, o alto valor, muito bom. Se você se sente num lugar submisso em relação a outrem, que tal começar a ensaiar um olhar mais profundo para você? E ser sincero consigo mesmo, dizendo: aqui não tem felicidade. Aqui tem subserviência, o que é bem diferente. Bem diferente. Então é importante que a gente note o comportamento do submisso. Quando ele não afronta, ele não discorda. E ele pode até tentar discordar, mas como diz os antigos, se o caldo engrossar, ele concorda. Por quê? Está ameaçando perder o afeto. Está ameaçando perder aquela relação. Então ele faz a negociação, não é? Recolhe, se encolhe e deixa o desejo do outro predominar. E aí fica tudo bem. E aí dá um certo alívio, né? Um alívio falso, né? Passageiro. Graças a Deus está tudo bem. Passou a briga, estamos bem. Isso é um perigo, não é? Quando a gente pergunta a alguém assim: como é que você está? Eu estou na paz de Deus. Por detrás dessa frase, às vezes tem uma realidade completamente diferente do discurso. Como é que está seu casamento? Como é que está a sua relação? Ah, tá bem, graças a Deus. Né? Só a pessoa sabe as lutas que faz para sustentar o que não quer perder. Mas é muito importante a gente fazer um esforço para ter alguém ao nosso lado quando vale a pena, não é? Mas e quando não vale? Está gastando energia à toa? Está fazendo um investimento para nada? Você faz um investimento empresarial para ter prejuízo? Você faz algum investimento na sua vida para dar tudo errado? Para não ter resultado nenhum, nenhuma colheita saudável? Não, não é? E por que a gente costuma fazer isso na vida afetiva? Não está dando resultado, mas a gente está ali, investindo. Se não está dando resultado, olhe-se. E em algum momento tente se posicionar, porque a felicidade que você tem que conquistar aqui na Terra, só você pode se dar. Ninguém mais. Daí a doutrina espírita tomba, não é? E a psicologia também, a psicanálise, essas ciências mentais tombam esse discurso que é falso. Eu preciso encontrar alguém para me fazer feliz. Isso já é um caminho para a dependência, já repararam? Eu preciso encontrar alguém para... Olha a função do outro. Para me fazer feliz. Não vai achar. E se alguém disser que faz, não sabe o que diz. Ou tem bastante pretensão para tal tarefa. Porque é impossível. Então, o que é que vai nos ajudar se nós estivermos diante de um quadro semelhante a esse de submissão? A gente começa a olhar para nós, pouco a pouco. E sermos bem verdadeiros conosco. Isso é felicidade? Ah, mas ficar sem essa pessoa, sem essa situação, é muito pior. Tudo bem. Se você estiver pautando na vida material, você pode estar certíssimo, né? Mas se você quiser pautar na felicidade interna, aí não. Você pode ficar sem nada, mas com tudo daqui de dentro. Isso é a opção de cada um. Nós só estamos aqui tratando do comportamento do submisso
que acha que dessa forma ele mantém o afeto, né? Ele mantém o afeto, ele mantém a dita felicidade e por aí vai. Então, o submisso, a submissa, perde a sua liberdade para promover a do outro. Seus desejos vão morrendo, suas vontades vão morrendo e ela vai seguindo a vida. Infeliz, não pode reclamar, não é? Porque isso é um ponto muito importante. O Espiritismo nos ajuda a perceber uma coisa, gente. Nos convida a examinar se a minha vida está desse jeito. É por conta de um karma? Ou por conta de imprudência? De falta de alto amor, de alto valor, de respeito a si, de coragem para enfrentar os desafios, de medo ou por conta do medo? Então, atendi um caso onde a pessoa disse assim, não, eu estou nessa relação porque é a vontade de Deus. É uma ótima desculpa, né? Colocar nas mãos de Deus aquilo que você não quer mexer. Deus não tem nada a ver com o que é errado. Deus tem a ver só com o que é bom, perfeito. Com o que é errado, isso é da ordem humana. Ah, mas eu estou resgatando. Tudo bem, muito bom isso, resgatar, não é? Só que a palavra resgatar não está relacionada a se abandonar, se escravizar e se submeter. Eu estou resgatando uma relação que é muito conflituosa, sim, mas eu preciso aparecer nessa relação, eu preciso me posicionar, eu preciso defender o que eu acredito, o que me compete fazer. O resgatar não tem nada a ver com submissão e nem com resignação estática. Joana de Anjos diz que há duas resignações. A resignação estática e a dinâmica. A estática é aquela que você baixa a cabeça e diz, não, é um karma e eu estou passando, eu estou quitando esse marido, essa esposa, esse namorado, essa família é a minha. Então, que assim seja e deixa tudo cair em cima da minha cabeça. Essa é a resignação estática. A dinâmica, não. Eu sei que há um quadro kármico aqui, mas eu vou precisar me soerguer, me levantar, me equilibrar, me iluminar, me preparar, me amar para lidar com isso aqui. Porque se a gente vai resgatar uma coisa, não necessariamente está escrito que temos que conseguir quitar. De repente, não. O divórcio não existe, não é para isso? Uma lei humana e que Deus permitiu chegar. Vai falar, não está dando não, solta, depois resolve. Mas se não está dando, não tem que engolir nada ou tudo, porque tem que quitar. Esses discursos são de pessoas que não estudam o Espiritismo. E eu advirto vocês, muito cuidado. Tem muita mensagem na internet que são absurdos. Assinadas por Emmanuel, por André Luiz, por Chico Xavier. Muito cuidado. É preferível que vocês estudem a doutrina ou procurem a fonte de onde saiu aquela frase. Tá bom? Tem muita história errada aí com o nome de Espiritismo. Mas voltando a essa questão da submissão, só há um caminho. Ame-se. Está sentindo vazios e faltas? Preencha-as com o melhor de ti para si mesmo. Cuide de você. Não ponha essa tarefa na mão do outro, porque corre o risco dele, ao invés de entrar lhe amando, ele entrar colocando uma coleira, uma corrente. E você, na carência, se permitir acorrentar-se. Tá? Então comece a dar conta dos problemas teus,
falta afetiva, carência afetiva, sim. Ninguém está dizendo aqui para você viver sozinho. Mas enquanto está sozinho, não vou fazer nenhuma negociação simplesmente por causa de um vazio. E aí escolher qualquer... Não. As minhas carências eu preciso trabalhar me amando. Se surgir alguém para compartilhar, ótimo, mas sem desespero, sem ânsia. Porque nessa busca de preencher o vazio, a gente faz escolhas que só são sofrimentos. E aí depois a gente fala, foi um reencontro do passado, essa pessoa que me maltratou, eu devo ter feito mal a ela, por isso que ela me maltrata. Não, foi só uma escolha equivocada sua. Estava tão desesperado, estava tão carente, estava tão ansioso, que a primeira pessoa que passou, olhou, sorriu, oh meu Deus, já me ama, eu vou casar e... E ele vai e tem sexo, e ai que foi bom, e já namorado, e já posta lá no Instagram ou em qualquer lugar, e o negócio está acontecendo. De onde é que saiu tanta história para acontecer tão rapidamente? Quanto mais a gente se ama, mais a gente se acalma nesse quesito. E sem desespero, a gente se coloca abertos para relacionamentos afetivos, com a capacidade, com lucidez para analisar quem chega, quem se apresenta, quem se aproxima, para a gente poder ver realmente se essa pessoa tem um perfil que pode atender às minhas buscas. Não é? E não se fazer o contrário, tornar-se uma pessoa maravilhosa nos primeiros dias para que o outro lhe aceite. Começou a negociação aí errada. Você que tem que fazer a escolha, né? Se essa pessoa realmente corresponde ao que você busca. E não ser esta pessoa ideal para o que o outro busca. É um assunto largo, vocês percebem, né? Quantas coisas aqui a gente não poderia falar sobre isso. Mas é importante se atentar para este lugar de submissão afetiva. Nunca lhe tornará feliz esta situação. Tudo bem se não quer mexer nessa história. Prossiga e pague o preço. É uma questão de escolha, não é? Mas, se quiser provar uma felicidade da liberdade pessoal, bem, aí você vai ter que fazer barulho. Dá mesmo desgaste, mas é por uma causa das mais nobres, ou melhor, é a causa principal, é a aquisição principal que te trouxe a reencarnação. Tornar-se livre e feliz por dentro. Convido vocês a participar do meu canal, se inscrevendo no YouTube, lá a gente posta as palestras que a gente faz aqui em outros lugares. E tem as canções, tem os shows lá também, se inscrevam. Caso queiram também participar do Instagram, ferraz.arilson, receberei vocês com muito carinho para que a gente possa fazer o quê? Divulgar a mensagem de Jesus, divulgar a doutrina espírita e nos apropriar de muitos conhecimentos que a doutrina nos oferta e nos ajuda a viver bem. Muita paz. Lembrando, você estava esquecendo aqui, lembrando que o Francisco de Assis também tem palestra todo sábado, né, no YouTube. Também se inscreva no canal do Francisco, que aguarda. Estarei agora sábado lá falando, nesse sábado, uma palestra sobre pós-pandemia. Tá? Aguardo vocês lá. Muita paz.